estudei 6 meses para conseguir passar em uma das faculdades mais concorridas do estado de Goiás, em Medicina. Passei em primeiro lugar em um dos campos na classificação geral e quinto lugar na classificação final. E hoje eu vou explicar exatamente como que eu fiz isso, passo a passo. Antes de tudo, é importante eu dizer uma coisa: eu não comecei do zero. Para conseguir passar nessa faculdade, eu já tinha uma base sólida do ensino médio e já vinha estudando cerca de 1 ano para vestibulares de medicina no geral. Mas eu nunca tinha pegado a base do UNRV para estudar. O vestibular da UNRV é bem diferente dos que eu já vinha prestando. Tinha matérias que eles cobravam muito além do que eu havia estudado e tinha outras matérias que eu tinha aprofundado por conta do Enem e eles nem cobravam. Quando eu decidi estudar pela primeira vez para essa prova, a primeira coisa que eu fui olhar foi as provas antigas para ter uma noção do que exatamente eles cobravam. E a partir disso, meu método foi um só: estudar por questões. Mas aqui está um ponto totalmente diferente do que a maioria das pessoas fazem. Eu não simplesmente fazia a questão e seguia para a próxima. Eu olhava cada alternativa depois de ter respondido essa questão e estudava cada alternativa, justificando por que aquela tá certa, por que aquela tá errada. E paralelo a isso, eu também anotava quais eram os tópicos que mais caíam na UNRV. Isso me fazia entender como um todo por que aquela questão estava certa, por que aquela outra alternativa estava errada, e fazia eu ter um progresso muito mais rápido do que simplesmente eu apenas corrigir a prova. Com o tempo fazendo esse método, eu comecei a analisar duas coisas. Primeiro, o meu número de questões que eu acertava em cada prova ia progressivamente aumentando. Segundo, eu comecei a entender exatamente quais os conteúdos a faculdade queria que eu soubesse antes da prova. Que eu não estava mais estudando no escuro, tentando adivinhar quais seriam os tipos de questões que a faculdade iria cobrar no próximo ano. Um ponto que eu sabia exatamente quais eram um leque de cartas que a faculdade usava ao longo dos anos para fazer as suas provas. Outro ponto muito importante que você não pode esquecer, caso você esteja prestando para o UNRV, é que o nível de prova muda muito conforme o ano e muda muito conforme quantas pessoas estão concorrendo naquele ano. A nota de corte oscilava muito, então eu não podia simplesmente me basear pelo número de questões que eu estava acertando naquela prova, mas qual que foi a nota de corte naquele ano. Eu percebi que mantendo uma média ali em torno de 80 pontos, eu tinha uma grande chance de passar na primeira chamada, independente da dificuldade do ano. Quando chegou o dia de prestar esse vestibular, tinha 6 meses que eu estava me preparando para exatamente esse vestibular, e eu iria fazer 3 provas. Uma para o campo de Rio Verde, outra para Lusiânia e outra para Formosa. Foi a primeira vez que eu entrei na prova e falei assim: em um desses 3 campos eu vou passar. Não era arrogância, era a confiança do meu método de estudos. A primeira prova que eu fiz foi de Rio Verde. Quando eu cheguei para fazer essa prova, eu estava bem tranquila, estava confiante e estava bem focada no meu objetivo ali. Depois de eu ter feito a prova de Rio Verde, logo depois eu fiz de Formosa e Lusiânia. A prova fechada de Formosa, eu praticamente fechei ela. Então, assim, tudo que eu tinha estudado nesses 6 meses caiu nessa prova de forma muito fiel do que eu tinha estudado. Então, eu fui muito bem nela. Logo depois da prova de Formosa, no outro dia ia ser de Lusiânia. E aí, como eu tinha ido muito bem na de Formosa, eu dei uma tranquilizada na prova de Lusiânia e acabou que eu não fui bem nela. E no final dessas provas eu consegui passar em 2, né? No de Formosa e no de Rio Verde. E acabou que eu escolhi o de Rio Verde porque era uma cidade que eu me via morando nela. Uma cidade muito bonita, muito limpa, as pessoas eram muito boas. Formosa eu não consegui ter esse contato muito a fundo, mas Rio Verde me encantou muito. E também o campus de Rio Verde é um campus mais completo e tudo, então eu vim para Rio Verde mesmo. Agora, se você está estudando para medicina, seja para UNRV, seja para qualquer outra faculdade, sabe que não é sobre estudar horas, ficar vendo videoaulas, mas saber exatamente o que aquela faculdade gosta de cobrar. Base bem feita, provas antigas e análise profunda das questões, além da confiança que você vai construir ao longo dessa jornada, é o caminho exato para você conseguir ter uma aprovação no final. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você consegue também. Se esse vídeo te ajudou, você gostou dessa minha história de conquista, né, numa faculdade de medicina, se inscreva no canal, deixa seu like que é muito importante para mim. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!